Boa tarde a todos. Meu nome é Yasmine Vargas. Queria dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui essa tarde com vocês hoje, podendo falar de um assunto que eu adoro, que eu sou completamente doida e apaixonada, que é a ópera. Trazer a ópera à tona num país como o Brasil é de uma alegria para mim que eu não consigo traduzir para vocês em palavras. O nível de alegria e o nível de realização que isso me dá, de poder falar um pouco a respeito de uma arte que é tão antiga, tão completa e ainda assim tão pouco explorada dentro desse nosso país. Mas estamos aí, estamos prestes a mudar esse cenário. Eu sou mestre em ópera pela Unirio, no Rio de Janeiro. Sou doutoranda também em arte da performance da ópera pela mesma instituição. E, em virtude desse estudo acadêmico, eu acabei me tornando, então, mestre em retórica musical e em construção de personagem operístico. Por que é importante de dizer isso? Quando a gente tem um ator dentro de uma peça de teatro, ele lida com o texto e os seus tempos. Mas quando a gente tem ópera, quando a gente tem música envolvida, a gente faz com que a música se torne o drama ao qual a gente tem que obedecer. Então, a gente tem que entender um pouco melhor como funciona a música e como funciona o texto dentro dessa música. Então, isso tudo faz parte dos estudos de retórica musical. Então, doutorado está em vias. O meu trabalho, basicamente, é como cantora solista. Eu sou soprano. Para quem... Alguém aqui é da música, por favor, se alguém é da música, se identifique, só o pessoal lá do fundo. Então, explicar um pouquinho como funciona. Dentro das classificações vocais, eu faço parte do time que canta as vozes lá de cima, as vozes agudas. Então, todo o meu trabalho prático é voltado justamente para a construção de personagem, cantar em concertos, cantar em recitais e, principalmente, dar aulas de canto. Então, eu ensino como dominar esse instrumento que é tão selvagem, e tão interno, tão nosso. Então, tive alguns trabalhos aí bastante relevantes nos últimos anos. Em virtude também de toda essa mudança de panorama de tecnologia, eu fui estudar como é que se transmite esse tipo de espetáculo na Espanha, que é um dos grandes polos de transmissão, hoje em dia, além do Metropolitan e de outras casas muito importantes, na Scala de Milão e tudo mais. A Espanha tem tido uma experiência bastante interessante em transmitir ópera via cinema. Então, a gente paga ali uma entrada de cinema, tem um telão, tem sonzão rolando, acontecendo. Então, é um novo produto, é uma nova maneira da gente popularizar essa arte. Então, eu fui lá estudar para ver como é que esses caras fazem isso. Então, tive aí mais alguns gols muito interessantes com o Centro de Música Barroca de Versalhes. E, no ano passado, estreei uma ópera aqui em Porto Alegre mesmo, que se chama O Engenheiro, de um compositor brasileiro muito importante, que se chama Tim Rescala. Foi uma honra, foi um prazer poder falar dessa grande figura que é o André Rebouças e poder fazer o papel da Princesa Isabel nessa produção. Foi uma produção lindíssima, infelizmente em plena pandemia, então poucas pessoas puderam de fato assistir o espetáculo, mas foi lindíssimo, eu garanto para vocês que foi maravilhoso. E dentre os meus trabalhos também como solista, eu tenho um núcleo de pesquisa que trabalha com música espanhola e música em espanhol latino-americana. Porque nós temos um passado de colonização espanhola muito forte no Rio Grande do Sul. O português que a gente fala aqui é um português diferenciado. Tem muita gente de fora aqui, São Paulo, Paraná. Então, a gente mistura terminações, a gente mistura sufixos, prefixos do espanhol, a gente tem... partes de Guarani também misturado no nosso português aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse espetáculo traz um pouco mais à tona um pouco dessa nossa espanholidade, digamos assim, um pouco desse nosso sangue quente gaúcho. E ele foi indicado, então, a melhor espetáculo pelo Prêmio Açorianos aqui, e eu fui indicada como melhor intérprete erudita. Foi uma honra e foi uma grande surpresa, porque é um espetáculo completamente diferente de tudo que Porto Alegre viu.
e nasceu como uma ideia de registro de pesquisa, né? Já que a gente está pesquisando, está conhecendo essas canções, está fazendo essa música, entendendo como ela funciona, por que não fazer o registro? Fizemos e acabou parando nos açorianos, né? Então, para adentrar o nosso assunto hoje, já que nós temos poucas pessoas aqui da música, eu vou falar para vocês exatamente da maneira como eu falo com os meus alunos da graduação, exatamente do mesmo jeito, para a gente, né, partir do mesmo ponto. As Bodas de Fígaro é uma das óperas mais importantes de todos os tempos, por diversas razões. E é por isso que eu escolhi esse tema como meu tema de mestrado, porque eu não poderia simplesmente deixar passar que essa ópera tem tudo a ver com mulheres, tudo a ver com mitologia e tudo a ver com artes clássicas. Mas é óbvio que eu não sabia disso quando eu fui pesquisar esse negócio todo. É óbvio que eu não sabia disso. Esses assuntos vão encaixando, como provavelmente muitas peças de quebra-cabeça estão se encaixando aqui na cabecinha de vocês durante esse evento. As Bodas de Fígaro, ela nasceu, então, basicamente como uma peça de teatro, né? Ela é uma peça de teatro longa, bastante longa, tem 5 atos e muita gente. Nós temos 16 personagens ao todo. E como ela foi um grande sucesso, na arrancada, já na estreia, a gente tem, então, uma adaptação para a ópera, que é uma outra linguagem, uma linguagem completamente diferente do teatro, em virtude justamente de nós termos música entremeando todas as ações e nos ilustrando o drama. Então, a gente tem algumas séries de prerrogativas que a gente tem que obedecer e entender para conseguir transformar a ópera na obra de arte que ela merece, né? Então, este senhor aqui, que é o Beaumarchais, ele é quem escreveu a peça As Bodas de Fígaro, que em francês é Le Mariage de Figaro. Este senhor, por si só, daria um congresso inteiro à vida desse homem. É uma das personalidades mais diferentonas que a gente vai ter, francesas. É sensacional, só a vida dele daria uma novela, né? Mas agora, para a gente aqui, para inclusive incitar a curiosidade de vocês, basta saber que ele começou como relojoeiro, uma função super simples, e de maneira praticamente exponencial, como um verdadeiro alpinista social, ele conseguiu chegar a ser professor de música das filhas do rei Luís XV. Então, né, de relojoeiro a professor das princesas. Então, este cara sabia tudo de todo mundo o tempo todo. Absolutamente tudo o que vocês podem imaginar. As coisas boas e as não tão boas assim, né? As não tão honrosas assim. Este cara sabia de absolutamente tudo. E As Bodas de Fígaro é a segunda parte de uma trilogia, né? Uma trilogia, uma história muito longa, bastante complexa, que começa com O Barbeiro de Sevilha. Todo mundo aqui já ouviu algum trechinho do Barbeiro de Sevilha, né? Todo mundo aqui tem isso na cabeça, rolando. Ou por desenhos, ou por filmes, ou por, né, ter o privilégio de ter ouvido essa ópera ao vivo. Mas a gente precisa ter em mente que O Barbeiro de Sevilha estreou em 75, foi um sucesso. A gente está falando de 75 como se fosse ali, né? Não, século XVIII, é 1775, faz um tempinho, então não é nenhum spoiler. Eu presumo que uma obra de 250 anos, ninguém está falando spoiler nenhum aqui. Mas a referência operística que a gente tem hoje, no século XXI, é O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, né, que é um grande compositor, mas não era a referência de Mozart, né? Então, alguns anos depois, a gente tem aqui a referência da ópera do Pergolesi. Esta ópera foi um verdadeiro sucesso, teve 34 récitas de arrancada. Isso é uma coisa muito incomum, mesmo para o século XVIII. Então, quer dizer que este público francês de Viena, francês e o público de Viena tinha isso, a história desses personagens estava fresca na cabeça de todo mundo. Então veio As Bodas de Fígaro, mas aqui nós tivemos um pequeno problema.
A gente tem um pequeno problema aqui, porque essa peça foi censurada durante praticamente 12 anos. É uma peça que basicamente ridiculariza toda a nobreza e estamos aqui num período pré-Revolução Francesa, então digamos que não seja uma boa ideia. Então a gente teve problemas aqui muito graves com o censor. Mas a peça estreia e Mozart faz a versão alguns anos depois, operística. Então a terceira parte, que é a Mãe Culpada, que saiu em 92, só virou ópera no século XX, por um compositor francês chamado Darius Milhaud, que inclusive veio ao Brasil nos anos 60. E contemplando a nossa música, a nossa cultura, ele tem uma expressão que é muito comum no meio acadêmico e que faz todo sentido para nós aqui, vocês vão me entender de primeira, que ele diz que a música brasileira e o povo brasileiro têm um petit rien, tem um nada que eu não sei dizer o que é, mas tem um negócio que eu não sei o que é, le petit rien. Então essa expressão para traduzir a nossa música e a nossa cultura veio desse cara aqui, esse cara aqui. Então ele resolveu transformar a terceira parte da trilogia em ópera. Mas voltando aqui ao nosso Le Mariage de Figaro, embora ela tenha sido censurada, Beaumarchais achou caminhos muito peculiares para conseguir fazer com que essa peça fosse, de fato, estreada e encenada. Basicamente, ele pediu para que todas as mulheres nobres fizessem pequenos cafés em casa, pequenas soirées, e começou a ler trechos. É o que o cinema hoje chama de... do espectador... Alguém me ajuda, por favor? Aquele primeiro espectador que assiste o filme depois da montagem e diz se ele gostou ou não gostou. É o espectador piloto. Então, ele fez isso com diversas mulheres da nobreza, em trechos diferentes da peça. Então, daqui a pouco, todo mundo já sabia mais ou menos o que acontecia no primeiro ato, no segundo ato. Os censores iam proibindo e essa informação ia circulando de maneira não formal, até que chegou o ponto em que a 12ª vez que essa peça foi censurada pelo próprio rei, ele então toma uma atitude muito severa. Ele investe um dinheiro que ele tem guardado, contrata toda a sorte de vagabundos, meninos de rua, prostitutas, leões de chácara, toda a nata da sociedade e ensina as canções dessa peça. Ele ensina as canções da peça. Então, esse povo todo sai cantando pelas ruas e a polícia acha aquilo muito estranho. Que raio de música é essa que eu nunca ouvi? De onde isso vem? E, na hora dos apertos, eles diziam, mas como o senhor, uma autoridade, não conhece isso? Isso é das bodas de Fígaro, de Beaumarchais, o senhor não conhece? O senhor devia conhecer, hein? É uma peça ótima. E essa informação começa a circular que nem rastilho de pólvora. E, de repente, esses relatórios de polícia vão cair na mão do rei. Pô, mas se todo mundo já conhece, o que adiantou, então? Então, vamos liberar, vamos montar, então, de uma vez. E essa peça é montada. E a história da montagem, da primeira montagem da peça de teatro é absolutamente sensacional, porque ele faz questão que 2 párocos, amigos dele, se sentem do lado. Se eu infartar, se eu morrer, se alguma coisa acontecer, me dê extrema-unção agora. Me dê agora, nesse momento, porque eu não estou acreditando no nível de sucesso. Tinha gente saindo pelo ladrão dos teatros. Lembremos, teatros do século XVIII. Tinha cadeira. Todo mundo ficava de pé, conversando o tempo todo. Era um outro jeito de se fazer música e de se apresentar peças de teatro. E, tendo em vista o sucesso, então, dessa peça, o nosso amigão aqui, nosso compositor, o compositor dos meus preferidos, que é o Mozart, simplesmente um gênio, resolve surfar essa onda. Logo depois, gente, se isso fez sucesso como peça de teatro, vai fazer sucesso como ópera também. E Mozart era um apaixonado por ópera, inclusive era a linguagem preferida dele. Se ele pudesse escolher que tipo de música ele faria e comporia apenas óperas. Isso não sou eu que estou dizendo, está em toda a correspondência oficial de Mozart conhecida. Ele adorava de uma maneira transcendental a própria linguagem. Mas ele não poderia fazer isso sozinho. E então ele propõe
para o nosso libretista, que é o Lorenzo da Ponte, que também é uma das figuras que, por si, daria 3 congressos. A vida deste homem daria 3 congressos, porque é uma personalidade de uma inteligência, de um petit rien, aquilo que a gente não sabe dizer o que é um negócio sensacional. Né? Foi um pároco, dramaturgo, foi professor de línguas, principalmente de italiano, mas ensinava também alemão, ensinava inglês. E ele foi o poeta oficial da corte do imperador José II, apenas. Então, quer dizer, se também tinha alguém que sabia tudo o que acontecia na corte, como acontecia, com quem acontecia, era esse cara aqui. Esse cara sabia de absolutamente tudo. Então, Mozart faz uma proposta para Lorenzo da Ponte. Vamos fazer Bodas de Fígaro? O que você acha? É uma peça polêmica? Acho que podemos fazer. Mas teremos problemas com o nosso imperador, não é verdade? Afinal de contas, estamos aqui, clima pré-revolução, aquela coisa, né? Aquela coisa que ninguém sabe o que está acontecendo, mas que tem uma tensão no ar. Acho que o imperador não vai gostar muito da ideia de fazer essa peça. Ao que Lorenzo da Ponte responde para ele: chá comigo. Deixa que eu levo esse assunto para o chefe vai aceitar. Deixa para mim. E ele resolve. O imperador diz: ok, vamos fazer Bodas de Fígaro e botar no nosso teatro. Então, quer dizer, comprou a briga junto com o artista, o que é sensacional. Mas muito se falou desses caras aqui e ninguém sabe, afinal de contas, do que trata as Bodas de Fígaro, né? Que na adaptação para a ópera vira Le Nozze di Figaro. Ópera italiana, em italiano, com linguagem de ópera italiana. Então, a gente tem o personagem, que em tese deveria ser central, mas não é, e eu já vou explicar para vocês por quê, que é o Fígaro, que vai se casar com a Susana. Então, é o dia do casamento deles. Toda a ópera, a ação inteira acontece em um único dia, o que é raro da gente conseguir em ópera, né? Dada a natureza da própria arte. Eles são servos do conde de Almaviva, né? O senhor de um grande condado bastante importante, dada a localização, e eles são completamente loucos um pelo outro. Eles se amam de uma maneira muito profunda e muito bonita. Mas digamos que Fígaro não tenha um cérebro muito atento a certas coisas, não é verdade? Na primeira cena da ópera, Susana está contando para o Fígaro, feliz porque vai se casar com ele, que esse conde está olhando para ela de um jeito diferente, que ela não está gostando muito. Esse conde está querendo coisas com ela que ela não sequer consegue dizer para ele que coisas são essas. E Fígaro acha aquilo muito... Não, imagina, meu amigo, meu patrão, não, isso jamais pode ser. Então tá. Então não está acontecendo. Então, quer dizer, a gente já tem esse primeiro núcleo de história onde o casamento de Susana e Fígaro, conde está olhando para Susana de uma maneira diferente. Ao que ela explica, então, que então nós temos um problema, porque o conde resolveu, justamente no dia do nosso casamento, voltar com a antiga tradição do direito do senhor. Que, na verdade, né, a gente sabe hoje, com todo o nosso estudo aqui, que é uma lenda urbana, né? Tem pouquíssima documentação, ou nenhuma, sobre isso. Mas que, para o nosso efeito de ópera aqui, é sensacional. Como assim o senhor do feudo passa a noite de núpcias com a noiva ao invés do noivo? E logo no dia do meu casamento, como assim? Então, aí o Fígaro começa a acreditar um pouquinho no que ela está dizendo. E a gente tem um segundo núcleo paralelo, que é o núcleo da condessa, a mulher traída. Como assim o meu marido quer voltar com o direito do senhor? Na minha frente, na minha presença, como isso é possível? E ela fica completamente indignada, com toda a razão. E nós temos, então, neste entremeio de corte, um jovem pajem. Muito bonito. Menino muito fofo, muito querido, que é completamente louco pela condessa. Então, a gente tem, só nesses 2 núcleos aqui, a gente tem 5 personagens numa trama muitíssimo intrincada. Né? E estamos falando de uma comédia também. Né? Então, é sempre bom deixar claro que a gente está tratando aqui de uma comédia. Quanto mais tramas intrincadas a gente tem, mais situações a gente consegue gerar com esses personagens. Né?
Para a gente também ter um pouco mais de noção de que tipo de obra e que tipo de clima a gente está trazendo aqui, essa ação, num primeiro momento, na cabeça de Beaumarchais, se passaria na França, como bom francês. Mas ele achou que não era uma boa ideia. Então, ele transportou essa ação toda para um outro país, muito, muito distante, muito diferente, uma cultura muito diferente da nossa. E da Ponte achou que seria muito prudente manter esse lugar, e ele manteve. E esse lugar é a Espanha. Então, essa ação toda se passa na Espanha, muito pertinho de Sevilha. E a Espanha, esse país é um país muito, muito, muito diferente da realidade que a gente tem para um dramaturgo francês e para um compositor vienense. É outro clima, é outra paleta de cores, é outra arquitetura. Esse país é recheado de mistério. O clima é de um calor, é de uma tensão, é de um petit rien, que a gente não sabe dizer o que esse lugar tem, né? Tive o prazer de viver e de morar nesse lugar por um tempo e de conviver com este povo. Eu digo para vocês que, sem dúvida, é o povo mais diferentão da Europa, com certeza são os espanhóis. Não é à toa que a gente aqui no Rio Grande do Sul tem esse sangue quente todo. Não é à toa. Tem razões históricas para isso, né? Toda a influência moura, todo o passado de guerra que esse país tem, né? Então, não é à toa que essa ação toda passa lá. E, em paralelo com isso, a gente tem uma outra questão que é sensacional para tratar de uma comédia, que é o homem espanhol. O homem espanhol é isso aqui que vocês estão vendo. Esta é a caricatura de um homem espanhol. Forte, viril e um pavão. O homem espanhol é um verdadeiro pavão. A gente sempre fala, os italianos têm fama de conquistador. Não, enquanto o italiano está conversando, o espanhol já levou. O espanhol já passou a mão na cintura e levou embora. O cara está no xalala e o espanhol leva embora. É simples assim. Muito rápido. E a gente tem, então, como símbolo, eu não digo nem como símbolo, mas como um retrato do que é esse homem espanhol, a tourada. Eu pude acompanhar algumas, porque elas já estão em extinção na Espanha. Isso praticamente não acontece mais. Esses estádios desse tamanho, cheios de gente, assim, praticamente não acontecem mais, né? Então, são algumas ocasiões muito tradicionais que ainda se mantêm nos calendários, onde a gente consegue assistir uma tourada, né, para sentir o clima. Então, a gente tem este homem, então, que desafia a força bruta o tempo todo, e em que a inteligência, a elegância e a perspicácia se sobrepõem disso tudo. E isso tudo a gente consegue ver quando a gente olha para esse homem por esse ângulo, né? O traje de luces, o traje do toureiro, é um dos trajes mais tradicionais e mais caros da Espanha. Literalmente vale ouro um traje de luces de um grande toureiro. São bordados a ouro, inclusive. E não só a gente tem aqui um trabalho com texturas, né, bordados, brocados, babados, né? A gente não tem só isso, mas a gente tem aqui uma grande exibição de virilidade do toureiro, né? Estamos aqui, os dotes estão todos à mostra, né? E acredite, essas fotos são decentes. Acreditem, essas fotos são muito decentes. Então, é isso. Este homem é o alvo desta comédia. É este homem aqui. E, em paralelo, né, a gente tem, então, uma mulher espanhola, que não fica nada atrás. Essa mulher, ela é muito sensual, ela tem uma postura muito forte e regada a muita pimenta. A mulher espanhola é uma mulher difícil. Ela é uma mulher difícil por natureza. Eu passo doble, com essa coisa batida o tempo inteiro, com os compassos contados. A própria dança típica deles é assim. Tem essa força, tem a flexibilidade regada com muita pimenta. Então, esta mulher não fica atrás. E é esta mulher
que vai acabar ridicularizando aquele homem que a gente acabou de ver lá. Então, quando a gente volta para a trama, nós temos, então, 4 personagens, né? 4 mulheres nessa trama toda. Nós temos a jovenzinha, que é a Barbarina, que é uma menininha, muito novinha, plebeia. A Susana, que é quem vai se casar, jovenzinha, solteira, plebeia. Nós temos a Condessa, que é uma mulher jovem, elas praticamente têm a mesma idade, embora hoje em dia se monte a ópera com um pouquinho mais de distância, né? Porque para nós aqui século XXI parece mais distante, mas na verdade elas têm praticamente a mesma idade, que era uma burguesa e conseguiu ascensão social pelo casamento, uma das únicas maneiras, século XVIII. E a Marcellina, que é a nossa velha, nossa vecchia, solteirona, plebeia. Então, essas 4 mulheres, na verdade, elas estão fazendo parte da mesma coisa. Elas são faces de uma mesma coisa, né? Então, quando a gente olha para essas mulheres, para essas personagens numa linha de desenvolvimento e entende que elas são parte de um todo, fica muito claro, então, que o aspecto arquetípico e mitológico vai bater forte aqui. Vai bater muito forte. Então, dessas 6 deusas aqui do primeiro dodecateão, já que nós temos 4 mulheres, escolhi 4 delas para comparar, e justamente essas 4 que têm essa linha de desenvolvimento mais claras para a gente. Então, vamos à primeira, que é a nossa Barbarina, a nossa mocinha, né? A título de curiosidade, todas essas fotos aqui da capa, elas são fotos da mesma mulher. Essa mulher é a Caetana de Alba. Já ouviram falar? Esta mulher é um negócio sensacional. Primeiro, porque ela foi a mulher com mais títulos nobiliárquicos do mundo. Ela teve 45 títulos ao todo. Esta mulher foi duquesa, tinha 20 marquesados, ducados. Ou seja, 45 títulos, 45 lugares dos quais ela arrecada impostos. Dinheiro pra caramba, rica mesmo, de verdade. E também mandatária de todos esses lugares, né? E é uma personalidade muito cultuada na Espanha, porque ela sempre amou a cultura espanhola de uma maneira que ela realmente vivia a cultura espanhola no seu cerne, né? Então, todas essas fotos de capa são da Caetana de Alba. Então, vocês vão ver ela de mocinha, como ela está aqui com 14 anos, até praticamente uns 2 ou 3 anos antes dela falecer. Então, a nossa Barbarina, que é a nossa jovenzinha, a gente vai comparar ela um pouco com Afrodite, né? A gente vai comparar um pouquinho ela com Afrodite, que o cerno, para mim, o grande cerno do mito de Afrodite é o amor puro. A gente, quando fala de Afrodite hoje, século XXI, principalmente nesse pessoal que gosta muito do sagrado feminino, essa coisa toda, é remetido diretamente à sensualidade. Mas essa é uma das faces dela. É apenas uma das faces. Não é a face principal. E eu já chego lá. Quando a gente olha por uma beleza dessas aqui, tem diversas coisas as quais a gente pode pontuar, né? E a primeira delas é que Afrodite aqui está nua. Quando a gente tem um Deus nu, principalmente para a gente da música, né? Quando a gente olha, às vezes a gente fica meio chocado, mas a gente está vendo a parte mais pura deste mito e deste Deus. É para esse lado que a gente tem que olhar, né? Então, quando a gente vê aqui o nascimento de Vênus, a gente começa a entender um pouco mais da pureza do amor, do cerno do mito, e por que a Flores está aqui cobrindo ela. Ela está chegando na concha, já tem Flores aqui com o manto. Cubra-se, querida. Então, a gente já vai costurar um pouco melhor isso tudo. Além dela ser a personagem mais jovem, completamente apaixonada pelo querubino, ela também é um dos alvos do conde. Da mais tenra idade, ela é muito jovem. Na montagem original das Bodas de Fígaro, a intérprete tinha 12 anos e 1 dia. Uma menininha. Claro que com já pais músicos, já tinha feito algumas pecinhas de teatro, cantado um pouquinho, mas ainda assim, uma voz muito jovem, muito fresca e inexperiente. Que maneira melhor de retratar uma menina inexperiente
que colocando uma intérprete inexperiente em palco. Mozart era um gênio nesse sentido. Mozart era mestre em fazer com que nem sempre o melhor intérprete fosse o melhor intérprete. E nessa ocasião ele acerta em cheio, que as críticas dizem que realmente ele conseguiu passar exatamente o que essa menina queria dizer com a própria intérprete. Não precisava de nada além da intérprete estar no palco. A gente já entendia tudo na hora. Então, acertou na mosca. Então, como uma menininha que já é aliciada pelo conde desde novinha, né? Aí a gente tem toda essa coisa das relações de poder, das classes sociais, né? Da pressão exercida e tudo mais. Quando eu me deparo com essa situação, olhando com os nossos olhos aqui de século XXI, eu me perguntei, mas o que essa menina tem? Por que ela é tão especial para esse conde? Esse cara é rico, ele é maravilhoso, top da balada. Pode ter a mulher que quiser. Por que ele vai para cima da menina? Né? Claro que os homens aqui já pensaram em 100 mil possibilidades para isso. Né? Mas a que mais me bate e que eu consigo trazer para vocês numa versão mais atualizada e muito impactante é justamente a figura do jovem inocente. A gente tem noção da infância hoje no século XXI completamente diferente do que era no século XVIII. Era outra sociedade, outro período, outra época, outra maneira de entender a infância. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente entende melhor. Essa figura do adulto inocente, dessa menininha inexperiente, enlouquece esse homem de uma maneira que ele não consegue deixar de olhar para ela, a ópera inteira. Todas as vezes em que a Barbarina aparece, cantando pequenos conjuntinhos, o conde imediatamente volta os olhos para ela. É imediato. E isso os intérpretes de conde, aqui se temos barítonos, precisam também levar em consideração. Essa cena aqui, icônica, que é do Pecado Mora ao Lado, com a Marilyn Monroe, ela traz diversos aspectos aqui que a gente precisa levar em consideração olhando lá para a Barbarina. Alguém já viu esse filme? Pecado Mora ao Lado? Assistam. É uma delícia. O filme é uma delícia. A gente vê a Marilyn Monroe, né, no auge, e a gente entende por que ela é esse ícone de beleza e de sensualidade olhando esse filme. Mas a história é a seguinte. O seu Sherman, aqui, 7 anos de casado, tirou férias da família, a família foi tirar umas férias, ele ficou em casa sozinho, né? Rotina normal, e se muda uma vizinha para o apartamento do lado. Essa aqui. Esta vizinha se muda para o apartamento ao lado. Senhor, né? Esta vizinha aqui se muda. Exatamente. E é de um nível... ela é inocente de verdade. Isso é o que mais fica explícito no filme. Ela realmente é inocente. De verdade. Beira a burrice. Mesmo. Vocês estão rindo, mas é real. Beira a burrice. Quem enxerga a maldade é ele e não ela. Todas as cenas do filme que a gente tem ele babando, que nem ele está aqui igual um lobo para cima dela, ela não tem a menor ideia do frisson que ela está causando nele. Ela não tem. E ela realmente não tem. E este é o frisson que a Barbarina causa no conde. É exatamente este frisson que ela causa nele. É por isso que ele vai para cima dela o tempo inteiro. Então, em se tratando de música em si, a nossa Barbarina, por ser essa jovenzinha, né, ter 12, 13 anos, pouca idade, ela canta mais em conjuntos, né, mais em coros, para estar também com a voz um pouco mais encoberta. Caso acontecesse alguma falha, não seria de todo um problema, afinal, temos uma criança cantando e todo mundo consegue entender a natureza de uma criança cantando. Mas Mozart reserva um momento muito especial para essa personagem. Ela ganha uma função dentro da trama, ela precisa levar um bilhete
de volta para o conde. E neste bilhete está o local do encontro, né, do grande encontro que esse conde terá com a Susana, porque ela resolve enganar o conde e ela consegue. Então está nas mãos da Barbarina entregar o bilhete que vai fazer tudo dar certo, mas ela perde o broche que fechava o alfinete, que fechava o recado. Ela perdeu isso, ela perdeu essa joia. Por que cargas d'água Mozart daria uma área em uma abertura de um ato para uma menininha que perdeu um broche? Será que ela realmente perdeu um broche para merecer uma área desse tamanho? Será mesmo que ela perdeu só um broche? Quando a gente ouve a área tem 1 minuto e pouquinho, muito bonita. Ela lembra uma canção de ninar. Para os músicos aqui, vão entender perfeitamente o que eu digo. A área, se não fosse em tom menor, seria exatamente uma canção de ninar. Alguém que precisa ser embalado. É alguém que não consegue cantar sozinho, que precisa de apoio. A orquestra acompanha ela o tempo inteiro. Todas as frases que ela canta não acabam. Todas. Ela simplesmente não sabe o que dizer. Voltamos à pergunta: será que ela realmente perdeu um alfinete? Será que foi um broche mesmo? E então a gente tem a grande escolha dessa moça. Nesse momento, em fim de área, ela se encontra numa cruzada, ela se encontra numa encruzilhada. O que eu devo fazer? E aí a gente remete à grande maioria dos mitos, que é a escolha. O personagem precisa escolher o que vai fazer. Ele precisa tomar uma decisão. Para que lado eu vou? O que é mais importante? E para a Barbarina, estando com a idade que ela tem, tendo acabado de perder a virgindade, agora, 5 minutos atrás, a única joia que uma plebeia realmente tem, o que eu faço? Eu me preocupo com quem eu realmente amo? Eu invisto no querubino? Ou eu, então, cedo ao lado, entre aspas, ao lado mal do mito, de usar a minha sensualidade para alguma outra coisa, para algum outro fim? Essa é a grande escolha da Barbarina, e é por isso que ela merece uma área de abertura de ato. Será que a minha escolha ao amor verdadeiro vai me causar algum prejuízo com o meu patrão? O que a sociedade vai pensar? Ela canta isso. Ele me acudina, ele padrão cosa dirá. O que eles vão dizer se eles souberem? Então, essa é a escolha dessa menina. E é por isso que ela tem uma área tão bonita e tão importante. Já a nossa segunda personagem é a Susana, que é a noiva da vez. Ela já é um pouquinho mais velha que a Barbarina, mas é uma moça em idade de se casar. Quando Mozart nos apresenta a Susana, a cena 1, no minuto 1 da ópera, ela está literalmente chamando o noivo de burro. Literalmente é isso que ela diz. E o noivo não acredita, obviamente. Mas ela está chamando o noivo de burro. Então, quer dizer, ela tem a capacidade de perceber coisas e de pescar coisas no ar que um homem 30 anos mais velho não percebeu. É, no mínimo, de se pensar que a moça realmente tem... Essa moça não é uma plebeia qualquer. Durante toda a trama também fica muito claro que ela faz aulas de música, ela tem aulas de línguas, ela não é uma plebeia qualquer. Ela é um baita partido. Tem emprego, dinheirinho pingando todo mês, vive num castelo, serve a nobres, entende das linguagens dos milindres de corte. É um partidão.
Essa moça realmente é um grande partido. E ela é muitíssimo inteligente. Na vida do próprio Mozart, a gente tem algumas peculiaridades. Uma delas, que eu acho sensacional, que todas as vezes que ele se refere à esposa, ele não diz que ela é a mais bonita, que ela é a mais maravilhosa. Ele diz que ela é a mais inteligente de todas as irmãs. Esse era um atributo que ele valorizava muito. Muito, 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 muito. E todas as mulheres da vida de Mozart foram grandes mulheres, foram grandes gênios. Incluso a própria irmã. Vocês já ouviram falar disso? Que a irmã de Mozart era concertista, alguns aninhos mais velha, e que ela era muito melhor do que ele. Muito melhor, tocava muito melhor, tinha uma leitura musical muito melhor, compunha muito melhor. Mas, nós mulheres sabemos, a vida nos pede outras coisas, né? Então, ela foi ser esposa, foi ser mãe, passou a compor menos, e o irmãozinho menor, então, continuou nas turnês com o pai. Então, ele tinha um carinho e uma devoção por essa irmã que é comovente, quando a gente pega a correspondência para ler. É comovente, de verdade. Ele amava a irmã de uma maneira... apresentava trechos de composição para a irmã para avaliar. Era comovente. Muito, muito, muito bonito da gente ver a relação deles. E isso nos faz, né, isso nos remete à construção dessa personagem, que é uma personagem que sabe tudo o que acontece o tempo inteiro no castelo e fora dele, e é a única que tem esse domínio. Isso nos remete diretamente a Atena, a nossa deusa da inteligência. E que além dela ser deusa da inteligência, tem outras coisas aqui que me fazem, pelo menos, ligar diretamente Atena a Susana. Tanto na parte musical, quanto, obviamente, na parte da trama. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que, durante toda a trama, Susana ouve tudo de todo mundo e fala pouco. Isso é muito interessante da gente ouvir. Um personagem de ópera que deveria estar cantando está parado em cena ouvindo. E ela realmente ouve. Não ouve por small talk, né? Mas ouve porque ela realmente tem interesse de saber o que esses personagens têm, o que está acontecendo com essa vida deles, né? E a gente tem também outros aspectos que a gente vai chegar lá adiante. Quando a gente olha para cá, vamos, mouse, funciona. Quando a gente olha também para uma outra beleza dessas aqui, a gente percebe um pouco do que Lourenço da Ponte certamente deve ter pensado na hora de construir o libreto dessa personagem. Ela é tão incrivelmente inteligente, ela é tão incrivelmente amorosa, porque ela já passou pela fase anterior com louvor e com sucesso, como mulher, ela já aprendeu o que é o amor verdadeiro, que para dominar uma fera desse tamanho é necessário um simples toque. A gente não precisa muito mais do que isso para dominar uma grande fera. E quando a gente olha também para toda a caracterização dela aqui, né, para as olivas, né, a gente tem os rapazes aqui que são autoridades nisso, podem explicar isso muito melhor do que eu. Mas quando eu olho para Atena e vejo esses ramos de oliveira, eu consigo imaginar de por que esse é o símbolo dela, né? As oliveiras dando azeitona, a gente tendo que espremer essa azeitona do jeito certo, da maneira certa, no tempo certo, para que ela dê o nosso azeite, e desse azeite, essa essência, a gente consiga, então, tirar a luz. Eu consigo enxergar isso. E eu consigo enxergar isso na Susana também. Espremer, tirar a nossa essência, tirar o nosso melhor, para que o nosso melhor vire luz. E é isso que a Susana faz durante toda a ópera. Então, a gente tem a inteligência da moça ressaltada. Não é bonita, mas é inteligente. Tá massa, tá de bom tamanho. Ela ouve todo mundo. Então, a gente tem 1 milhão de óperas. É uma ópera de 4 atos. Temos 1 milhão de coisas acontecendo. E a ópera tem 3 horas. É enorme. Eu aconselho que vocês vejam, assistam fatiadinho. Faz as fatiazinhas. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Vai ser uma boa experiência para vocês.
E ela tem um atributo que é normalmente dado, né, e exigido da nobreza, que é o controle emocional. Dentro da ópera, de maneira geral, as loucas, as mulheres tresloucadas, né, são plebeias. Normalmente são plebeias. E a gente tem aqui uma plebeia extremamente controlada, inteligente, perspicaz, e que consegue dominar todos os homens da história no dedo mindinho. Todos. Lembremos, século XVIII, a gente tem alguns tratados, inclusive do próprio Lorenzo da Ponte, que a inteligência é um dom dado aos homens e não às mulheres. Isso é muito interessante, né? Esse homem pintando essas mulheres tão inteligentes e tão interessantes. E no último ato da ópera, a gente tem uma área lindíssima que se chama De Vieni non tardar, que é o que eu vou cantar amanhã para vocês. Onde, mancomunada com a condessa, a Susana, então, resolve pegar o conde no flagra. Vamos montar uma artimanha para pegar este homem no flagra. E ela consegue. E, para isso, ela tem que cantar. Para isso, ela canta o conde. Mas que maneira mais eficiente de cantar alguém, neste caso, o conde, do que cantando o amor para o próprio marido? Não existe mentira mais forte que a verdade. E é para o próprio marido que ela canta essa área. Porque ela, como moça inteligente que é, sabe o que o marido está ouvindo. Então, essa área é cantada para o Fígaro, para o próprio marido, tentando seduzir o conde. Sensacional. O nível de ardilosidade é um negócio impressionante. E ao cantar essa serenata, ela assume essa postura masculina. A serenata é coisa de homem fazer, né? Vai para a janela, né? Vamos falar das coisas bonitas, da beleza desta dama, do amor relegado a esta dama. E a gente tem aqui essa noiva assumindo isso. Eu recomendo essa montagem para vocês aqui. Essa montagem é simplesmente sensacional. Este conde é sensacional. Esta Susana é sensacional de vocês assistirem. Que esse barítono é um italiano, é o Luca Pisaroni. Simplesmente um dos melhores condes de alma viva que eu já vi na minha vida cantando. Eu pude vê-lo ao vivo na Espanha cantar algumas vezes. Estava cantando o Leporello, do Don Giovanni, estava cantando outro personagem. Esta montagem é simplesmente sensacional, porque esta montagem tem 3 níveis de cenário e a gente consegue ver todas as ações simultâneas e entender essa trama que é complicada de uma maneira muito visual. Vamos lá. Essa montagem sensacional. Então, agora a gente tem aqui a nossa condessa, que é a nossa mulher traída. O que uma mulher traída publicamente, humilhada publicamente pelas traições de um marido nobre, o que ela vai fazer? Como ela deveria se comportar? Como ela deveria pensar diante de uma situação como essa? Ela entra em depressão. Hoje, no século XXI, a gente chama isso de depressão, né? Os rapazes aqui das artes clássicas vão ter 1000 outras possibilidades de chamar esse estado mais melancólico. Vão ter milhões de possibilidades aqui para o diagnóstico dessa moça. Mas aqui, falando aqui entre nós, século XXI, estava em estado de depressão, sem saber o que fazer, sem função na corte. Tanto que a ópera já inicia com os personagens de plebe cantando que a condessa não quer sair do quarto. Para o século XVIII, o ato de vestir é muito importante. Alguém já viu aqui Maria Antonieta, os filmes de Maria Antonieta? Né? Vem com aquela tropa de gente com 1 milhão de roupas, 1 milhão de corsês, sapatos, babados, alfinetes, botões. O ato de vestir é um ato muito importante para a nobreza do século XVIII. E não é diferente para a nobreza do século XVIII aqui da Espanha. Ao contrário, é um ato muito importante. E não é à toa que a Susana, aqui, é a camareira da condessa. É a moça que cuida da câmara, cuida das roupas e que cuida de todos os afazeres do entorno dessa moça aqui que ascendeu a nobreza através do casamento. E,
lá no Barbeiro de Sevilha, um casamento por amor na nobreza. Não é algo comum de se ver, né? Casamentos para a nobreza são basicamente negócios, contratos. E a gente ter um casamento aqui por amor é algo a ser invejado. Coisa que a nossa próxima personagem vai invejar, vai morrer de inveja. Mas a gente já chega lá também. Então, pela fase de vida da nossa condessa, a gente compara ela, então, com Deméter. A Deméter tem... a gente tem uma série de histórias, né? Uma série de mitos envolvendo a deusa em si, inclusive a história de Penélope e tudo mais. Mas... Perséfone, desculpa. O que nos vem aqui, nos chama a atenção, é que, ao contrário de Gaia, que tem uma fertilidade desenfreada, fecundada o tempo todo, Deméter exige um outro tipo de tratamento. Deméter exige cultivo para frutificar. E é exatamente isso que a condessa não tem. Por isso que ela não frutifica. Ela vai murchando, murchando, murchando e morrendo dentro do próprio quarto. Um nível de tristeza enorme, absurdo. Vocês vão ouvir nas áreas amanhã. É impossível negar que a orquestra sofre para tocar as áreas da condessa. A orquestra sofre. A orquestra de Mozart é sempre muito educada. A orquestra é um próprio alter ego do compositor, nesses casos. E a gente vê instrumentos de natureza muito grave, né, de natureza bufa, chorando para tocar notas agudas. Por que um compositor tão genial faria isso? Ele está demonstrando todo o cuidado e todo o apreço que ele tem com essa personagem. Detalhe, que coisa mais linda, que pintura maravilhosa, né? Eu não canso de olhar. Eu não canso de olhar um segundo para isso, de tão lindo. Todos os aspectos são maravilhosos. Mas onde a condessa difere de Deméter, num ponto central, é que ela ainda não é mãe. A gente tem mães aqui, não tem? Uma vez que uma mulher é mãe, esse portal não pode ser, esse portal é cruzado, a gente não volta atrás. Nunca mais a vida será a mesma. Para os homens também? Claro, mas para a mulher é outra coisa. Para a mulher é outra coisa. Eu não sou mãe ainda, mas eu vejo isso acontecer na minha frente o tempo todo. A partir do momento que uma mulher sabe que está grávida, a coisa muda da água para o vinho, imediatamente. A tua vida mudou, a tua perspectiva de futuro mudou, as tuas prioridades mudaram imediatamente. E isso não aconteceu ainda para a condessa. Isso ainda não aconteceu para ela. E ela está em busca disso. Isso fica muito claro durante toda a ópera. Ela quer consolidar esse casamento com filhos. Ela deseja isso ardentemente a todo tempo. É isso que é esperado de uma mulher do século XVIII, da posição dela. E é isso que ela quer. Não só porque esperam, mas é porque é o que ela quer. E isso é muito bonito da gente observar durante toda a ópera. Vocês vão poder ver alguns trechinhos disso. Da Ponte também deixa algumas pistas para a gente na hora das adaptações. O cara era um gênio. O cara sabia exatamente o que estava fazendo. Muito importante também para os músicos, principalmente para os cantores aqui, a gente entender que, como esta é uma das óperas mais montadas no mundo inteiro, não existe uma única casa de ópera que não tenha montado Bodas de Fígaro pelo menos uma vez por ano. Digo casas com grandes programações, né? Com programações girantes, né? Que não monte Bodas de Fígaro pelo menos uma vez por ano. Condessa e Susana têm a mesma voz. Elas têm a mesma idade. Elas estão praticamente na mesma fase. E elas têm que poder ser confundidas. Isso é uma das coisas mais interessantes que acontece na ópera. Elas enganam o conde quando Condessa se passa por Susana. Quem vai naquele encontro que elas marcam não é a Susana, é a Condessa. Ele vai ter um encontro com a própria esposa sem saber. Não é nenhum spoiler, né? Pelo amor de Deus. Não estamos tratando de spoiler aqui. Mas elas têm que poder ser confundidas. E vocalmente, isso também implica em mudanças.
Isso também acontece em virtude das intérpretes, tudo ao time que Mozart tinha à disposição na ocasião. A intérprete da Susana, ele teve muitos problemas com ela, porque ela era uma queridinha do imperador José II, mas ela não tinha um casamento muito feliz. Em português, claro, ela apanhava do marido o tempo todo. E o imperador, ao saber disso, simplesmente baniu o marido da Nancy Storace de Viena. Ele nunca mais pôs os pés em Viena. Então, Mozart também teve problemas com essa intérprete para adaptar a escrita desse personagem para ela. E ela tem também as áreas, ao contrário da Barbarina, com áreas curtinhas, coisas muito pequenininhas. Ela é uma mulher nobre, então ela tem áreas com introduções orquestrais gigantescas que não terminam nunca. As áreas são mais lentas, são mais sofridas. E isso dá trabalho para o intérprete também na hora de cantar. Asseguro a vocês que dá um trabalho imenso. E a gente tem, então, a nossa quarta personagem, que é a Marcellina, nossa Caetana de Alba, que já na sua flor da maturidade, que a gente compara ela, então, com a deusa Hera. Hoje, século XXI, toda vez que eu escuto falar de Hera, nossa, mas ela era deusa ciumenta. Ela era uma mulher ciumenta, ela era uma mulher vingativa, agressiva. Sim, casa com Zeus para ver como é que é. Experimenta. Bota no papel, faz a continha ali, o Arme Efetui para ver se é fácil. Não é. Então, quando a gente olha, mais uma dessas belezas que eu também não canso de olhar o tempo inteiro, a gente tem aqui diversos pontos em que a Marcellina, uma velha amargurada, tem em comum com Hera. Essa Hera que a gente conhece aqui no século XXI, mais invejosa, que quer porque quer casar com o Fígaro. Lembremos, Marcellina é uma velha solteirona. Velha no sentido real da palavra, né? Uma velhinha solteirona. No século XVIII, ser solteira não era bem visto pela sociedade. Alguma coisa ali aconteceu ou faltou. Alguma coisa ali não deu certo. E no caso da Marcellina, o que não dá certo é que ela tem um filho antes de se casar e este filho é roubado dela. Então, quer dizer que ela é uma moça jovem que não conseguiu segurança de casamento e ainda teve o filho roubado. Ela não pôde ser mãe, ela não conseguiu. A maternidade foi roubada, literalmente, dela. E essa é uma dor que a personagem carrega num nível de amargura absolutamente impressionante e muito presente em toda a trama. Ela fala disso várias vezes. Mas Marcellina já passou lá pela fase de Atena, de aprender, de ser esperta, de maturidade. E ela, então, no momento em que Fígaro, um momento anterior, em que Fígaro pede dinheiro emprestado para ela, ela não hesita um segundo em transformar esse pedido num negócio sensacional. Ela simplesmente coloca num contrato, que é este contrato maravilhoso que está segurando aqui, que se Fígaro não pagar a dívida, ele casa com ela. Sensacional, né? Negócios. É uma mulher de negócios, ela é um gênio. Então, quer dizer que uma senhora tem a perspicácia de simplesmente pegar o faz-tudo do rei, que é um gênio, que entra por todos os lugares, pela porta da frente e sai pelos fundos, conhece tudo e a todos. Ela pega esse cara, que é um partidão, e faz ele assinar um contrato dizendo que casa com ela. É um gênio, essa mulher é um gênio. Ela comprou o melhor marido que ela podia comprar, baratinho. É sensacional. E Fígaro fica completamente enlouquecido com isso. Como é possível? Eu não vou pagar essa dívida e também não caso com ela, de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Não sei, mas não caso. E aí a gente tem uma inversão que o Da Ponte, inclusive, comenta nas memórias, que é sensacional. Já existia esta figura aqui da noiva amargurada, a noiva triste, né, desses casamentos arranjados, em que a noiva casava por obrigação, por negócio,
né? Nossa, esta figura é uma figura recorrente, né? E, normalmente, noivas muito mais jovens casando com homens muito mais velhos, né? Uma das coisas que a minha orientadora me disse, na hora que eu estava comentando sobre isso, nossa, mas olhos de século XXI, né? Mas como isso é possível? Como que isso... Ela disse assim, filha, as mulheres morriam. As mulheres morriam de parto. É comum, muito comum. Casou, no ano seguinte engravidou, teve filho, não deu certo, morreu. Chama a próxima. Simples assim. Então, isso era uma coisa que acontecia, de fato, nessa sociedade. Então, esta figura desta noiva jovenzinha, casando com homens muito mais velhos, é recorrente. Ela é absolutamente recorrente. Ih, gente, não está mostrando aqui meu negocinho. Deixa eu apresentar os meus slides aqui para vocês, que a gente já está encerrando. Ih, gente, deu PT aqui, deu perda total. Mas vamos seguir. Aê, beleza. Então, essa figura é uma figura recorrente. Acontece muito, né? Todas essas pinturas aqui já são retratos do século XIX, já são do século seguinte. Então, quer dizer, quando um negócio começa a aparecer nos quadros, assim, nesse tipo de arte, é porque isso na sociedade já tem um papel bastante importante. E esta figura é a figura que Mozart promove. A inversão completa do quadro. Ao invés da noiva amargurada que a gente tem o noivo completamente enlouquecido. E essa noiva que fez um negócio sensacional, dando risada. Porque ele não tem saída. Ou ele paga ou ele casa. Então, a gente tem esse quadro dessas mulheres aqui, que são as mulheres mais inteligentes de toda a ópera moderna, como a gente conhece hoje, ópera moderna, né? Mas a ópera moderna que a gente conhece hoje. Não é à toa. Lorenzo da Ponte diz nas suas memórias que ele bebeu muito da fonte das artes clássicas e da mitologia grega. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando construiu essas personagens. Ele sabia exatamente onde ele estava pisando. Ele tinha certeza absoluta daquilo que ele estava fazendo. E da maneira como ele constrói as narrativas. Então, o nosso quadro final é esse aqui. É a nossa Barbarina tendo que aprender a amar, tendo que decidir o que ela vai fazer dentro do mito de Afrodite. A nossa Susana, a nossa jovem noiva aqui, tendo que usar a sua inteligência e aprender as coisas da vida de uma maneira muito rápida. A nossa condessa, que está em fase de fertilidade, de frutificar, de ser cultivada e de ensinar isso para as próximas gerações. E a nossa Marcellina aqui, né, que é a deusa dos compromissos aqui da união, que acaba, então, tendo a maior transformação de todas na ópera, porque se descobre que ela, na verdade, é a mãe de Fígaro. Numa tacada só, ela ganha um filho, uma nora, e acaba se casando com o Dr. Bartolo, que é um perdido nessa história toda aqui. Então, vejam o nível de intrincamento de uma historinha do século XVIII. É impossível contar essa história em poucas palavras para vocês, mas eu espero que eu tenha instigado vocês a assistir a ópera, a assistir a peça, a ler sobre isso e a vir no recital amanhã, que é o que eu vou cantar, que eu sei fazer de melhor. Muito obrigada, gente.